Olá, muito boa tarde. No início de novembro, a Igreja Católica propõe o tema da morte e da esperança cristã. Ele aparece nas leituras que são lidas nas Eucaristias deste domingo e merecerá, por isso, a análise dos convidados do programa Eclésia de hoje. O Padre João Lourenço, diretor da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, e o Dr. Rui Ambrósio, professor de Teologia nesta Universidade. Muito boa tarde. Obrigado por estarem neste programa. É certo dizer isto, Padre João Lourenço, que o tema da morte marca este mês, até por tradições e propostas litúrgicas que são feitas, e de que forma é que ele merece ser enquadrado, até pelas leituras que são propostas para este domingo? Ora, antes de mais, também boa tarde aos nossos telespectadores. E como referes, de facto, este tema está associado à liturgia, está associado à vivência cristã, é um tema da tradição cristã, muito presente nesta quadra, e também hoje encontra eco nas leituras, principalmente na leitura da Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A segunda leitura que se escuta na segunda leitura da liturgia de hoje, deste domingo. Ora, naturalmente que é um tema complexo e ao chegarmos à análise desta leitura poderemos dizer alguma coisa mais. Mas gostaria também de interpelar e de motivar os nossos telespectadores, os ouvintes, de que, de facto, embora presente, não é para aí que converge. Ou seja, na dinâmica cristã, na vivência cristã, a questão da imortalidade, a questão da vida futura, a questão da esperança da ressurreição, é um tema que orienta e que dinamiza a vida. Mas antes de lá chegar é preciso saber, de facto, ter atitudes de vida. E por isso eu acho que, de facto, o tema fundamental de hoje, sem perder esse de vista, é exatamente o tema da vigilância. Ou seja, o tema da sabedoria. Há uma forma cristã de viver. Há uma identidade cristã de viver. Há uma forma de olhar e apreciar as coisas. Há uma forma de estar no mundo. Há uma identidade própria. E, nesse sentido, eu acho que é importante, de facto, nós refletirmos e sermos convidados a refletir sobre isso, da qual depois, naturalmente, decorre também a questão da morte e do futuro, da nossa esperança. Mas não devemos começar pelo fim, porque isso suscita, como muita gente acontece, uma atitude de pavor ou de fuga. Hoje a sociedade moderna já não tem medo da morte. Porque não fala dela, não é? Não fala dela, e não tem medo, não, porque ignora, foge-lhe. Uma coisa é ter medo de uma realidade, outra coisa é ignorá-la. E então vivo como ela se não existisse. E é muito pior. É como diria o outro, é pior a amêndoa que o cimento. Ou seja, é pior a emenda que o soneto, não é? E, portanto, acho que... Mas isso está um bocadinho pressuposto. Na vida cristã, de facto, é lá aí um lugar, mas não deve ser uma condicionante. Nem deve ser uma marca traumatizante, como muitas vezes sucede. Esta ideia da vigilância e de uma certa identidade, de viver a vida de modo a que seja uma vida vigilante. Mas vigilante de quê? Do sentido do viver e não simplesmente vigilante à espera quando é que pode acontecer a morte. De facto, os textos fazem referência, sobretudo a segunda leitura, e algumas leituras que fazemos do Evangelho ao falar no momento da vinda do noivo, que muitas pessoas interpretam como sendo pura e simplesmente o momento da morte. O que os textos, no fundo, nos lançam aqui é um outro desafio, vamos viver a vida com sabedoria, já veremos o que é isto do viver com sabedoria, de modo a que ela possa ter sentido em todas as etapas da existência, em todas as suas etapas, inclusive também nessa etapa que é a morte, que faz parte da vida. E, portanto, é um enorme desafio a deixar, à procura do sentido do viver, de modo a que este viver seja um viver amplo e pleno e não se esgote simplesmente no princípio e no fim, não é? Mas que abarque a totalidade dessa existência. O que vou dizer pode parecer um bocado estranho, mas a totalidade da existência que está para além do seu início biológico e do seu fim biológico. A existência é um arco mais amplo que esse início desse. Por isso, e até a expressão, ela ouve-se recorrentemente e também dita pelo Dr. Rui Ambrósio, falamos de um mistério da vida. Exatamente, de um mistério da vida que não se reduz ao arco biológico dessa vida, mas é mais pleno, mais amplo e abre a outras dimensões. E é isso que falamos quando falamos em vida eterna. Comecemos então por tentar dizer o que é isso de sabedoria, Padre João Lourenço. A primeira leitura que se escuta, precisamente, do livro da sabedoria, e o texto que nos é proposto, algumas linhas que são lidas nas Eucaristias deste domingo, esse texto começa precisamente: a sabedoria é. Define-se depois?
Não há propriamente uma definição da sabedoria. E esse é o problema, não é? Pois, exatamente, esse é o problema. Mas esse é o desafio também. Esse é o desafio. Mas de qualquer forma é que de facto não há classificações, não há... Toda a definição é limitação. Ora, as classificações são típicas da cultura grega, que escalona. A cultura bíblica é muito mais integradora. E este livro da sabedoria aparece exatamente numa cultura, em Alexandria, numa comunidade marcada pela cultura grega, pelo helenismo, e onde se confrontam, no bom sentido, em vivência, diferentes grupos com diferentes perspectivas de vida. O que é que aqui o autor quer pôr em atenção? Quer pôr atenção que aqueles que são os crentes têm uma atitude de vida que é uma atitude de vida em busca de algo, não é uma atitude de vida fechada. Nós hoje falamos muitas vezes de cultura de morte. E o que é isso também? Cultura de morte. Não é que as pessoas andam aí aos tiros uns aos outros, não. Eu acho que cultura de morte é, no fundo, uma cultura de fuga. É uma cultura sem horizontes. É uma cultura que se limita, como diriam as gerações mais jovens, a curtir o presente sem dimensão de futuro. Ora, exatamente, ter a sabedoria é saber saborear o presente, mas saber que esse presente não esgota o horizonte da nossa temporalidade. Não esgota o horizonte do nosso ser. O nosso ser só é ser hoje enquanto tem horizonte de futuro. Eu acho que, e eu tomo aqui um bocadinho um tema que acho muito bonito, da última visita do Papa à Alemanha, quando ele diz o futuro, só com Deus é que o homem tem futuro. Porque, exatamente, só com Deus é que o homem tem futuro, porque é através e com a perspectiva em Deus que o homem vai para além de si próprio. Senão somos escravos de nós próprios. O homem profundo é uma realidade vivencial, mas é também uma gaiola de si próprio. E na gaiola pode ser muito bonita, pode ser até uma gaiola dourada, mas se não temos horizonte, se não temos asas para voar, se não temos esperança no acreditar, se não temos capacidade e frescura de sonhar, como diz no fundo até o texto de hoje, não, de facto, naturalmente, somos prisioneiros de nós próprios. E hoje nós estamos num tempo em que, de facto, a grande marca da cultura é o aprisionamento. Hoje as marcas culturais tendem todas para o aprisionamento, ou seja, viver intensamente o tempo presente, sem esperança e sem horizonte de futuro. E depois temos o que temos. Uma das causas fundamentais da crise atual é exatamente esta. E ela própria induz a essa falta de horizonte. E ela induz a essa falta, ou seja, depois entramos num círculo vicioso. Usufruir da natureza, destruindo-a, porque o que queremos é agora o máximo. Usufruir da riqueza, porque o que queremos agora é o máximo. E não temos horizontes. Fechou tudo. E por isso o único horizonte que temos é pagar a dívida. E esse não podemos fugir a ele. Doutor Ambrósio, a leitura que dá para esta questão da sabedoria. Da sabedoria. O texto de facto não define o que é a sabedoria, estou totalmente de acordo. Mas dá uma ou duas notas que a mim me parecem muito importante destacar aqui. A primeira é de que esta sabedoria não é uma coisa conquistada. Ou seja, o texto diz isso de uma maneira muito bonita. A sabedoria brilha sem perder a frescura, deixa-se ver facilmente àqueles que a amam, ou seja, não é uma conquista, mas é, em certo sentido, objeto de desejo. Eu quero desejar a sabedoria e faz-se encontrar por quantos a procuram. Portanto, esta primeira nota parece muito importante e ligo-a já com a segunda. É que esta sabedoria não se pode reduzir a um conjunto de conhecimentos. E isto está muito na moda hoje em dia, de que há um conjunto de conhecimentos reservados a umas quantas elites, e essas elites são iniciadas nesse conjunto de conhecimentos e, portanto, têm na sua disposição outro tipo de ferramentas que lhes permitem governar o mundo. Está muito longe dessa perspectiva o que aqui vem. O que aqui vem é completamente o contrário, ou seja, isto não é um conjunto de conhecimentos reservados a uns quantos eleitos, mas é aqueles que, com amor e desejo, procuram a sabedoria, a esses a sabedoria revela-se, deixa-se encontrar e depois inspira o seu viver. Claro que depois, à medida que formos avançando, vamos percebendo que esta sabedoria para nós cristãos tem um rosto e um nome concreto. E que podemos chamar-lhe Jesus Cristo, embora não é isso que o texto está a dizer, mas é possível fazer essa leitura. E então o que aqui nos vem dizer este texto sugerir, cruzando com os textos que vêm a seguir, é que, inspirados por essa sabedoria, portanto não é um conhecimento, se quisermos é uma relação,
deixar viver a nossa vida à luz disto, talvez então percebamos que a vida não se esgota em cada momento presente, como aqui estava a ser dito, mas se abre a outras dimensões mais amplas, onde ela pode ir buscar, de facto, outro fundamento. E nesta análise que fazemos aos textos da Bíblia, que são lidos nas Eucaristias deste domingo, passamos à segunda leitura, Padre João Lourenço, da Carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4. E aí, de facto, que aparece claramente o tema da morte, com o tema da ressurreição também pelo meio. Com que enquadramento? Sim, efetivamente, este é um dos textos mais notáveis, mais específicos, em que São Paulo aborda esta questão. E porquê é que a aborda? Por duas razões. Primeiro, Paulo é um mestre do judaísmo, conhece a literatura judaica, onde este texto era profundamente desenvolvido. Ou esta questão, esta temática, era profundamente desenvolvida. Mas, ao contrário do que nós pensamos, esta temática, na literatura judaica extrabíblica, de que Paulo também é conhecedor, ela não era desenvolvida por causa da morte. Era desenvolvida pela esperança que os homens da Apocalíptica, que os homens que combatiam pelo judaísmo, tinham em que Deus os assistia e que lhes daria um prémio. Não é? Paulo conhece essa linguagem, Paulo conhece essa realidade, Paulo, nesse aspecto, é um judeu. Paulo trata este tema um bocadinho servindo-se desse background, ou seja, desse conjunto de instrumentos que ele conhecia, principalmente de linguagem e temas. Outra questão é, exatamente, nas origens cristãs, principalmente em alguns grupos, o tema da vinda do Senhor foi um tema muito, muito premente, foi um tema muito sentido. Ou seja, face às dificuldades, face ao ambiente cultural, face às perseguições, principalmente, os cristãos desejavam que Jesus os viesse, de facto, libertar. Portanto, falava-se de uma segunda vinda iminente. Temos esse tema aqui, na carta aos Tessalonicenses, temos também na primeira carta de Pedro. Ora, São Paulo tenta dar uma resposta a esses crentes, abrindo-os para a esperança da vinda do Senhor, mas não nessa forma terrível, medonha, embora servindo-se ainda de alguns aspectos dessa linguagem. E, portanto, Paulo não se liberta totalmente ainda desse quadro de pensamento, mas a sua referência já vai noutro sentido, vai exatamente para esta esperança de uma imortalidade, enfim, deixando abertos os horizontes, porque creio bem que Paulo estava consciente de que o mundo não ia acabar amanhã, não é? E se acabasse também não valia a pena estar a fazer o trabalho que ele fazia, não é? Portanto, o mundo não ia acabar. O horizonte estendia-se. E isto tem formas de viver no tempo esta realidade. Há aqueles que partiram, há aqueles que estão e aqueles que não de vir. E cada um vai vivendo esta dimensão, nesta expectativa, esta vida carregada de sentido em diferentes dimensões. Embora, para comunicar esta mensagem, Paulo recorre muitas vezes a instrumentos de linguagem, a formulações que são muito próprias da escatologia judaica, que não tinha o mesmo horizonte que a escatologia cristã. O mal que nós temos é que muitas vezes pegamos na linguagem e não lhe percebemos o sentido. Sim, não é? Okay, esse contexto, sem dúvida, que é necessário. Perguntava-lhe ainda, e antes de passar a palavra ao Dr. Juan, de que forma é que entender esse novo horizonte que o apóstolo, que São Paulo propõe, eu acredito que seja um sentimento vivido por estes dias, em muitas famílias que perderam familiares inesperadamente, amigos que faleceram inesperadamente, e que são recordados agora por estes dias. Como enquadrar esse inesperado que a vida traz diante de um horizonte cristão que é proposto? Eu acho que nós cristãos temos um instrumento muito bonito. Ou seja, a morte não fecha a nossa dimensão de comunhão. A morte, diz os textos da liturgia, e eu acho que é bonito esta forma de dizer, altera essa relação, altera o nível dessa relação, mas não a fecha, não acaba. E muitas vezes aquilo que nós traduzimos por esperança, não sei o que mais, significa exatamente manter essa relação de comunhão com aqueles que também nos foram queridos. E que perdura. Perdura não apenas naquilo de bom que ecoa em nós, mas no testemunho e na presença. Ou seja, nós temos presentes na nossa vida tantas pessoas que não temos todos os dias a morder-nos o calcanhar, não é? Nós estabelecemos relações de grande afetividade, de grande amizade, de grande comunhão, com pessoas que não andam todos os dias com um aguilhão atrás de nós, não é? Portanto, também essa dimensão
ou seja, esta relação de comunhão não se quebra definitivamente com a morte. Eles continuam a ser elementos. E tudo isto se insere numa relação mais profunda de que Jesus Cristo é o centro. Eu diria que para Jesus Cristo tudo converge. O verdadeiro... o sentido. Exatamente. O verdadeiro ressuscitado não somos nós. O verdadeiro ressuscitado é Cristo. E nós ressuscitamos na plenitude da ressurreição dele. Nós ressuscitamos em Cristo. E São Paulo também diz isto muito bem. Nós vivemos a esperança da imortalidade em Cristo, do qual somos corpo e ele é cabeça. E é a partir da cabeça que todo o corpo vive e assume. E, portanto, a ressurreição não é voltar e andar outra vez com os paninhos brancos resplandecentes por os sótanos das casas, mas é, de facto, esta inserção da nossa totalidade, do nosso ser, do nosso bem e, porventura, também, às vezes, o do nosso pecado, que é santificado e curado. Eu pegava nesta ideia e destacava 3 notas muito breves que este texto nos dá. Uma primeira é que ele é um banho de realidade. O que é que eu quero dizer com isto? É que o projeto cristão não acaba com a morte. Não é dizer que nós vamos viver para sempre no sentido desta vida normal. Ou seja, há um determinado momento da nossa vida em que a nossa vida vai sofrer uma alteração profunda e, portanto, que marca. E essa marca tem sempre, e por estes dias, como se tem estado a aludir, é bem evidente isso, essa marca tem sempre também o toque do sofrimento, o toque da dor pela ausência daqueles que amamos e que nos são próximos e que de repente deixam de estar ao nosso lado, pelo menos da maneira como nós estávamos habituados. Essa alteração, em todo caso, é algo de mistério que não sabemos. Exatamente. Não sabemos a questão como é acontece. essa, e essa é que eu vou buscar as 2 outras notas. Uma para andar um bocadinho para trás e de uma maneira muito rápida dizer o que nós vemos no percurso de Jesus Cristo, a quem o texto remete e no qual, a experiência do qual São Paulo se fundamenta, é uma experiência de profunda relação entre ele e o Pai, a Deus a quem ele chama Pai, e é essencialmente por isso que ele é condenado à morte. E o que acontece é que também Jesus Cristo a morte é uma realidade, não é um faz de conta. É uma realidade e também com ela a dor que é inerente a essa realidade. Ele também a experimentou. A verdade é que a relação que ambos tinham um com o outro é de tal maneira intensa que a morte não põe fim a essa relação. A morte põe fim a uma maneira de viver essa relação e a uma maneira de nós vivermos a vida, mas não põe fim a essa relação nem à vida enquanto tal. E então surge a ressurreição com esses contornos novos de uma existência que continua para além da morte. Há aqui, terceira nota, é aquilo, não sei se é apropriado, mas aquilo a que nós chamamos a comunhão dos santos. É um bocadinho esta dimensão de que a relação que constitui, porque no fundo o que nós somos na nossa vida é a relação uns com os outros, é essa relação que constitui a nossa identidade, essa relação não termina com o momento da morte. Continua para além desse momento. E aquilo que o Padre João estava aqui a dizer, quer dizer, esses seres que são queridos estão presentes na minha existência, não só ao nível da memória, mas porque eu acredito na existência para além da morte, ela continua num outro patamar agora, mas continua a ser uma relação efetiva. E isso é a comunhão dos santos, em certo sentido, em que eles podem continuar a interpelar-me, podem continuar a sustentar-me no meu existir de uma maneira diferente que me sustentavam na vida comum, como nós a entendemos agora. Mas é isto é que dá a força de que, e nisso eu acho este texto fantástico, não tira o que é a realidade do morrer, todos vamos morrer, mas abre de facto a existência para outras dimensões que não se esgotam nesta dimensão biológica. Temos 2 minutos para explicar o texto do Evangelho do Padre João Lourenço. É uma parábola que termina com essa frase: vigiai porque não sabeis o dia nem a hora. É de facto. Diga. 2 minutos é os 2 minutos da vigilância. Não é? Eu acho que o texto termina exatamente dando-nos uma espécie de síntese do sentido da própria parábola, não é? A parábola significa, no fundo, que nós temos formas diferentes de abordar a proximidade de Cristo, a descoberta de Cristo, o itinerário de andar ao encontro de Cristo. Há formas diferentes e há tempos também diferentes, mas há instrumentos que são necessários. Só se pode abordar verdadeiramente a realidade Cristo através de uma dimensão de fé. De outra forma, serão sempre formas adormecidas. Será. Ora, isso, naturalmente, ajuda-nos a descobrir este horizonte. Ajuda-nos, como há pouco vos dizia, este horizonte. Para isso é preciso estar atento quando Jesus passa, quando é que Jesus chega à nossa vida. E isso faz-nos levantar.
Faz-nos andar à procura, exatamente, para intensificar, para ter mais... Porque esta parábola pode ter até um sentido um bocadinho antagónico. Antagónico, isto é, contraposto. Precisamos da lâmpada para encontrar Cristo. Informamos que estamos a falar da parábola que conta a história de 10 virgens com o encontro do esposo, não é? 5 prudentes e 5 imprudentes. Umas que levam azeite. E outras que não levam. Portanto, nós olhamos muito, e a história às vezes até serve para algumas anedotas, mas de facto ela traduz uma realidade fundamental. É que nós precisamos sempre, quer para ir ao encontro dele, mas precisamos ainda mais quando o encontramos, de azeite para poder caminhar. E o azeite é a mensagem que nos vem da telegraficamente tocava só nisto, cruzando este texto com o primeiro da sabedoria. Se nós vivermos a vida com a sabedoria, podemos vivê-la não de uma maneira angustiada de estar a ver quando é que o noivo vem, quando é que o noivo vem, porque se vivemos angustiados com isso, acabamos por não viver a vida, mas se vivermos a vida com a sabedoria, poderemos vivê-la de tal maneira que estamos sempre preparados para a vinda do noivo. No fundo, isto até parece paradoxal. É um desafio a perceber que a vida não se esgota no momento presente, abre-se a outras dimensões, mas que se eu não viver o presente, corro também o risco de não viver, ou seja, só faz sentido falar na vida interna se eu viver esta vida a sério. Senão, não faz muito sentido falar na vida eterna. A vida continua para além da morte. Ok, mas que vida se eu não vivi nenhuma, não é? Estou a caricaturar um bocadinho, mas para mostrar que este texto que me está a dizer é que para não viver angustiado com a vinda do noivo, mas para viver de maneira a que esteja preparado para quando for esse momento, que eu não sei quando for. Agora, eu tenho é que viver, não posso é deixar de viver. E a fé dá esta sabedoria, este condimento para que a vida tenha outro sabor e valha a pena ser vivida. Esta, não é só a vida eterna, esta já também. Agradeço-vos e fica então também esse desafio. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa onde apresentámos temas e desafios propostos pelas leituras bíblicas que são lidas nas missas deste domingo. Desejo-lhe um bom fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.